Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Tira a Dúvida do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Eberson Cardoso, sou professor de História, que vai te ajudar aí nas possíveis dúvidas que estão surgindo ao longo do seu processo de preparação para o vestibular ou então para algum concurso público, enfim. Estamos aqui para ajudar e tirar as dúvidas que possam estar surgindo. Mas antes, galerinha, olha só, vamos lembrar aí das nossas redes sociais. Dá uma procurada aí pelo CMEAN, através do @Centro de Mídias _AM, ou então com a hashtag Projeto Conquistar Seducan, tudo junto, e você vai encontrar a gente aí para ajudar nas dúvidas para o seu preparatório aí do vestibular. Então, sem mais, vamos dar uma olhada no tema da aula. Olha só, a aula 01 que diz o seguinte: História, heróis ou vilões. E o objeto de conhecimento dessa aula é o seguinte, ó: a luta pela conquista de direitos pelos cidadãos, direitos civil, humanos, políticos e sociais. Também os direitos sociais nas constituições brasileiras, políticas afirmativas. Isso mesmo. Ficou curioso o que tem a ver o nosso título da aula com o nosso objeto de conhecimento? Tenho certeza, mas a nossa ideia aqui é justamente essa, tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. E olha só, no nosso Tira a Dúvida, nós vamos falar sobre o cangaço. E para falar sobre o cangaço, a gente trouxe aí um questionamento que vai nortear o nosso Tira a Dúvida. Vamos dar uma olhada? Olha só, nosso questionamento diz o seguinte: qual a importância do cangaço como forma de resistência? Isso mesmo, a gente já ouviu falar aí sobre o cangaço, sobre todas as histórias dos personagens do cangaço, mas você sabia que lá no fundo o cangaço ele também vai ter uma importância aí como forma de resistência? É justamente isso que nós vamos entender na aula. No nosso Tira Dúvida, a gente vai abordar aí a importância do cangaço como uma forma de resistência num período da história do Brasil bastante conturbado, marcado aí por revoluções, por revoltas que vão ser constantes no Brasil. Então, sem mais, vamos lá para o nosso Tira Dúvida? É isso aí, galera. Se nós vamos falar então sobre a importância do cangaço como forma de resistência, é importante a gente entender aí o que foi o cangaço. E o cangaço, ele foi um movimento histórico que vai ocorrer no Brasil, mais precisamente ali na região do Nordeste. E isso vai acontecer lá no finalzinho do século XIX e início do século XX. E ele vai consistir em ser um movimento formado por grupos de bandoleiros armados que se rebelavam contra a opressão e a pobreza que a região vivia, vão lutar também contra a exploração da região do Nordeste pelos coronéis. E aí isso acaba colaborando para que o movimento do cangaço tenha algumas características próprias. Olha só. Vamos ver quais foram os fatores que acabaram colaborando para o surgimento aí do cangaço. Nossa cartela ela diz o seguinte, ó: a região do Nordeste do Brasil ela era controlada pelos coronéis que detinham todo o poder econômico e político. E eles possuíam aí grandes propriedades de terras e exploravam os trabalhadores locais, que eram forçados a trabalhar em condições precárias e recebiam salários baixíssimos. Além disso, os coronéis tinham influência nas eleições e usavam a violência para manter o poder. Então a gente vai ver que o movimento do cangaço, ele surge como uma forma de resistência a essa exploração, principalmente dos coronéis, que tinham ali as grandes propriedades, que acabavam tomando as propriedades dos pequenos produtores, acabavam explorando a mão de obra desses trabalhadores do Nordeste, e o cangaço ele surge ali como um movimento que não vai concordar com essa prática e vai bater de frente, vai entrar em conflito, principalmente contra esses coronéis. Os cangaceiros, olha só, por sua vez, eram vistos aí como uma ameaça pelos coronéis.
Por quê? Eles roubavam dos ricos e distribuíam entre os pobres. Além disso, eles também protegiam as comunidades locais contra a violência e a exploração de alguns coronéis na região. Muitas das vezes, os cangaceiros também lutavam ali contra a polícia, porque a polícia naquele período, em algumas regiões, eram vistas como corruptas e aliadas aos coronéis, que estavam ali explorando os trabalhadores, entrando em conflito com esses trabalhadores, principalmente por causa de terras e da sua influência política na região do Nordeste. Nós vamos ver que a formação de grupos de cangaceiro foi uma resposta da população que estava ali desamparada, estava ali marginalizada das políticas públicas do governo central, que não tinha tanta preocupação com a região do Nordeste ou como as pessoas estavam sobrevivendo ali naquela região, na mão dos coronéis. Nós vamos ver, então, que a formação desses grupos seria uma resposta a essas injustiças sociais e econômicas que afetavam as populações mais pobres do Nordeste. Os cangaceiros passaram a se organizar em grupos de poucos indivíduos e ali, em geral, nós vamos ter 10 a 15 pessoas que percorriam as regiões mais carentes, oferecendo proteção e amparo à população. Os cangaceiros, eles eram vistos ali pelas pessoas, pelos mais pobres, mais especificamente, como heróis, e que muitas das vezes essas pessoas não tinham outra forma de defesa contra a violência dos coronéis se não fosse ali a presença dos cangaceiros para ajudá-los nessa questão da proteção contra os abusos cometidos pelos coronéis naquele período. Só que daí nós vamos ter também uma herança deixada aí pelos cangaceiros, que foi as suas influências culturais. Nós vamos ver, olha só, que o cangaço ele vai ter um impacto cultural significativo na região do Nordeste. Nós vamos ver essa influência sendo refletida na música, a dança e até mesmo as histórias dos cangaceiros se tornaram parte da cultura popular. Quem hoje vai pelo Nordeste ou que conhece o nordestino, com certeza deve conhecer uma história sobre algum cangaceiro ou conhece a história de um dos cangaceiros mais famosos, que foi Lampião, né? Porque, olha só, a lenda do cangaço acabou inspirando muitos artistas como escritores, enfim. Nós vamos ter aí Guimarães Rosa, um grande escritor, que acabaria escrevendo aí o romance Grande Sertão Veredas. Isso é parte da influência do cangaço na cultura. Nós vamos ver também que o cangaço acabou deixando aí legados e repercussões históricas. O cangaço deixou aí um legado importante para a história do Nordeste e do Brasil. Mostrou a resistência dos pobres e marginalizados contra a opressão e a injustiça social. Afinal de contas, muitas das pessoas que viviam ali naquela região do Nordeste e eram oprimidas pelo sistema naquele período, que sofriam ali na mão dos coronéis, acabaram criando coragem para lutar e resistir contra as opressões que viviam naquela região, principalmente dos coronéis, por estarem às margens dos programas sociais e políticos do governo central naquele período. A figura do cangaceiro, com seu código de honra e sua luta contra a exploração, acabou se tornando aí um símbolo de resistência e de luta pela justiça social no Nordeste e em todo o país. O cangaço também acabou mostrando que havia uma resistência legítima no Nordeste e que seus habitantes eram capazes de lutar contra essa opressão e a injustiça social que existia naquele período mais fortemente na região do Nordeste. Essas mudanças na percepção do Nordeste e dos nordestinos foi importante para a construção também de uma identidade nacional brasileira. Então a gente vai ver o cangaço também tendo um impacto na história do Brasil, na história do direito e da justiça no Brasil. Nós vamos ver que as práticas de vingança e justiça privada que eram comuns entre os cangaceiros levaram a um debate
sobre a necessidade da reforma no sistema judiciário do Brasil e de garantir acesso à justiça a todos os brasileiros. Esse debate, galera, acabou contribuindo para a construção do Estado de Direito no país e para a criação de um sistema judiciário mais justo e eficiente. Só para a gente ter uma ideia sobre a influência e o legado que o cangaço trouxe para a história do Brasil, a contribuição do cangaço para o Brasil, certo? Olha só, continuando, então a gente vai ver que o cangaço ele acabou se tornando um fenômeno complexo, multifacetado, que deixou aí um legado importante para a história do Nordeste e do Brasil. Sua resistência contra a opressão e a injustiça social, sua cultura única e a sua influência na percepção do Nordeste e dos nordestinos, sua contribuição para o debate sobre o direito e a justiça no país, todos esses são legados que ainda podem ser vistos e celebrados nos dias de hoje. Então, só para a gente ter uma ideia da importância do cangaço neste contexto de resistência, como formas de resistência. Como a gente viu, a região do Nordeste era uma região que estava ali às margens de programas sociais sobre a influência do governo central, era uma região que estava nas mãos dos coronéis, que faziam o que queriam e administravam a região conforme o seu bem-querer. E o cangaço foi um movimento que surge por não concordarem com isso, por não concordarem com as políticas desenvolvidas pelos coronéis, onde eles vão ter esse embate e bater de frente. Aí você me pergunta, professor, quer dizer que o cangaço sempre foi bonzinho? Não, também não foi assim, né? O cangaço também tem ali os seus problemas, eles também eram, como a gente diz, bandoleiros, eles eram um grupo armado que roubavam dos ricos e davam para os pobres, então eles acabavam promovendo ali algumas coisas não tão boas naquele contexto. Mas a importância do cangaço é mostrar que um grupo de pessoas ou vários grupos de pessoas não contentes, não aceitando a forma que o governo levava a região do Nordeste, como as políticas eram desenvolvidas pelos coronéis, eles não concordavam, se uniram e promoveram uma resistência. Porque resistir é importante. E o cangaço, o movimento dos cangaceiros, nos mostrou o quanto é importante na história não concordar com certas coisas e resistir e brigar ali pelos seus direitos, certo? Olha só, agora a gente vai lá para o nosso checklist do conteúdo. Vamos dar uma olhada. E no nosso checklist do conteúdo, a gente vai ver o seguinte, olha só, a importância do cangaço como formas de resistência. É importante a gente entender e perceber o cangaço como um movimento de resistência contra a opressão política desenvolvida pelos coronéis daquela época, do início ali do século XX, do final do século XIX para o início do século XX. Então, o cangaço ele vai ter uma importância como forma de resistência a esse desgoverno que existia naquela época na mão dos coronéis, onde eles eram quem ditavam as regras sociais, políticas e econômicas da região do Nordeste, desfavorecendo principalmente o mais pobre. O cangaço ele surge ali, então, como uma forma de resistir àquela política desenvolvida pelos coronéis. E isso acaba contribuindo com o segundo tópico nosso aí do checklist, que diz o seguinte, as características do cangaço como forma de resistência. Porque, afinal de contas, o cangaço surge como uma forma de não concordar com a forma que os coronéis estavam levando a política, a vida social e econômica da região do Nordeste, desfavorecendo, explorando, forçando o trabalhador a abrir mão das suas terras, a perder as suas terras, que muitas das vezes eram roubadas por esses coronéis,
enfim, sofriam ali algumas atrocidades e estava tudo bem, tudo certo, porque o poder estava na mão dos coronéis. E o cangaço ele vem para lutar contra essa política desenvolvida pelos coronéis naquele período. E aí o cangaço acabou deixando aí algumas influências culturais, como o modo de vestir, aquele chapéuzinho de cangaceiro que a gente sempre vê por aí, as músicas, os cordéis, as histórias dos cangaceiros acabaram entrando aí para a história, deixando uma grande influência e repercutindo ali, deixando também um legado e uma repercussão histórica na história do Brasil, como os direitos, enfim, toda a contribuição que o cangaço deixou, além de deixar ali ser um legado, de servir ali como um exemplo de formas de resistência naquele período entre o século XIX e início do século XX, certo? Então, vamos lá para a nossa dica, para a gente entender melhor um pouquinho o conteúdo do nosso Tira Dúvidas? E olha só, galerinha, a nossa dica do Anota Aí, número 1. Se a gente falou sobre cangaço, a gente tem que falar sobre esse cara, né? Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido ali como Lampião, que foi o cangaceiro de maior destaque. Quem nunca ouviu falar de Lampião, né? Lampião liderou um bando que atuou no Nordeste, ali no sertão nordestino, confrontando coronéis, policiais e também bandos rivais. Seu apelido, você já se perguntou de onde surgiu o apelido de Lampião e por que Lampião? Olha só, seu apelido ele vai surgir após um tiroteio noturno com a polícia. E diz a lenda que Virgulino acabou disparando tantos tiros que sua espingarda iluminou parte do ambiente, fazendo assim surgir o apelido de Lampião, do qual Virgulino ficou conhecido até a sua morte. A sua atuação no cangaço, ela foi motivada pela situação econômica, isso mesmo, Lampião acabou entrando no cangaço por causa da sua situação econômica, porque a sua família havia perdido as propriedades que possuíam para algum coronel naquele período, e o pai dele ainda foi assassinado naquela época. Isso acabou fazendo com que Lampião se revoltasse contra os coronéis, contra aquela política dos coronéis, e iniciasse um movimento que lutasse contra essa influência dos coronéis, contra essas políticas desenvolvidas pelos coronéis, aonde acabava explorando ali os mais pobres na região. Lampião acabou sendo perseguido durante muito tempo, tornou-se aí um exemplo, tornou-se uma grande referência de resistência ao governo central naquele período, e Lampião só foi assassinado durante o governo de Getúlio Vargas, em 1938, ali na divisa entre os estados da Bahia e de Sergipe. Com a sua morte, o cangaço acabou perdendo força, no entanto, entrou para a história ali como um movimento de revolta contra o descaso dos órgãos públicos em relação ao sertão nordestino. E no Anota Aí 2 a gente tem o seguinte, ó, na nossa dica a gente continua falando ali sobre este período entre o final do século XIX e início do século XX, no período chamado de República Velha, que é um período da história brasileira mais conhecida pelos historiadores como Primeira República, que vai aí de 1889 a 1930, e é um período cheio de tensões, seja na economia, seja na política e também na sociedade como um todo. É um período marcado pela desigualdade social, o aumento nos impostos, as necessidades não atendidas da população, racismo, medo, enfim. Tudo isso foi a raiz para revoltas que vão surgir ali na Primeira República, inclusive o cangaço. E aí, nesse período, nós vamos ter revoltas que vão ter uma característica mais rural, outras vão acontecer nas áreas urbanas. Algumas vão combinar ali conteúdos religiosos, como Canudos, e vamos ter também as que vão combinar conteúdos religiosos com reivindicações sociais,
como foi a Revolta do Contestado. Enfim, este período da Velha República é um período marcado por grandes conflitos importantes para a história do Brasil, e inclusive o cangaço, que também se desenvolve dentro deste contexto do período ali de transição do século XIX para o início do século XX, onde surgem diversas revoltas, inclusive o cangaço que nós vimos na aula. Certo, galera? Busque a gente lá nas redes sociais, através do CMEAN, no @Centro de Mídias _AM, ou então na nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Procure a gente lá, poste sua foto, marque a gente. Quem sabe você não aparece nas nossas redes sociais também. Então, o professor vai ficando por aqui.